Então, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje. Bom, venham comigo até a próxima tela aí e vocês já vão descobrir do que trata o nosso vídeo de hoje. Beleza? Vamos lá. Olha, basta você ligar a televisão ou, enfim, você procurar um noticiário, seja televisão, internet, rádio, o que for, você vai encontrar notícias desse tipo aqui. Se você procurar por notícias, vai sempre encontrar essas manchetes. Veja aqui, por exemplo, essa manchete do dia 2/5/23 do programa Primeiro Impacto. Pai morre após matar filha e genro durante discussão familiar. Aí, outra, tudo do mesmo dia. Policial mata ex-mulher e comete suicídio no litoral de São Paulo, no Cidade Alerta. Outra aqui agora do SBT News. Corpos encontrados podem ser de desaparecidos do Mato Grosso. RIC TV. Suspeito foi solto pela justiça, mas pediu para ser preso com medo de ser morto. Dá para ver a situação que tá. Esse aqui entrou num beco sem saída. Tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então ele achou melhor ficar na mão da polícia. É sinal que a vida dessa pessoa é terrível, né? Veja mais uma aqui. Pastor é preso em Pernambuco por pregar a Bíblia, segundo o relato de sua esposa. Esse saiu no Cristão Também Pensa, sites. Bom, nós temos aí. Temos um outro caso recentemente de um julgamento de dois pastores e um bispo ali da Igreja Universal do Reino de Deus. Veja bem que um crime atribuído a eles, né? Não vou entrar em detalhes porque eu não sei, isso é um caso de justiça. Mas vou passar para vocês aquilo que eu vi, né, no noticiário. Então o que aconteceu? O caso do Lucas Terra, um menino de 14 anos, segundo, né, os relatos, um menino muito dedicado à obra de Deus e que então ele estava ali a fim de trabalhar na obra de Deus e se engajou ali, né, na Igreja Universal, não me lembro de qual cidade. Mas o resultado, a gente não vai entrar em mais detalhes aqui, porque eu não sei o desenrolar das coisas. Só que eu sei que esse menino, ele saiu acompanhando o pastor para irem para uma determinada cidade, né? Eu sei que lá eu fazia um propósito, lá, alguma coisa assim. E esse menino não retornou mais. E os pais daí cortam para cá, cortam para lá, procurando. O resultado foi que foi encontrado o menino carbonizado num terreno baldio. E o desenrolar das investigações levou a dois pastores e um bispo da Universal. Agora as pessoas foram julgados. Veja bem, isso aqui faz mais de 20 anos que aconteceu. Foi em 2002. E teve um julgamento, um deles foi preso, ficou preso, e depois aqui ele denunciou esses outros dois e foi rolando a justiça. A mãe do menino, principalmente, em desespero, lutando por justiça. Finalmente, esses dias atrás, veja, hoje nós estamos aqui em pleno mês de maio de 2023. Só agora que esses dois foram julgados. E eles pegaram, então, houve um julgamento público, né, júri popular, então condenaram ele a 21 anos de prisão em regime fechado, os dois. Mas, como eles recorrerem, então eles vão ficar em liberdade ainda, até passar por trânsito julgado e esgotar então os recursos, né? Para daí então eles ficarem realmente presos. Então você veja o que acontece. Agora a pergunta que vem na nossa mente é: por que
tudo isso? Por que este mundo está dessa maneira? Você percebe? Então a pergunta vem é essa. Por que este mundo está desta maneira? Tem pessoas que dizem assim, mas ó Deus, por que o Senhor permite essas atrocidades? Outros acusam Deus, Deus fez o mundo desse jeito, Deus planejou essas barbaridades, Deus é tirano. Olha, é incrível como as pessoas fazem ideia de uma coisa e de outra, e são poucos os que procuram saber a realidade, a verdade a esse respeito. Ou a única resposta onde que se pode encontrar está na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. E então, amados, hoje eu, você que estamos estudando a Bíblia juntos aí, nós vamos justamente procurar nas Escrituras, procurar encontrar uma razão deste mundo estar dessa maneira. Por que o ser humano, feito a imagem e a semelhança de Deus, não existe amor? Existe tanto ódio, tanta violência nesse mundo. Vamos voltar às Escrituras agora? Nós temos aí, qual o motivo de tanta violência? Pergunta, qual o motivo de tanta violência? Quer dizer, onde que está o começo disso tudo? Onde que está a origem dessa violência? Para isso, amado, nós temos de ir lá no livro de Gênesis, lá no começo. Eu já tenho uma série de vídeos falando desses mesmos textos. Mas não tem problema, para mim não tem problema de repetir os textos, que é para nós, a gente sair dos pensamentos nossos e entrar na realidade dos fatos. Beleza? Veja bem, Gênesis capítulo 1, versículos 27 ao 31, como você vê aí na tua tela. Vamos lá? Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus, desse jeito que está este mundo, será? Será que a Bíblia está certa de dizer que Deus criou o homem à sua imagem? Então Deus é violento, Deus é dessa maneira? Pois é. Aqui está o princípio. Foi criado no início, como diz ali. No início, né, a criação, o homem, quando foi criado o primeiro homem, ele foi criado realmente à imagem e semelhança de Deus. Mas veja bem, vamos prosseguir no texto. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Veja que Deus criou todas as coisas e entregou na mão do homem que ele tinha criado. E claro, a mulher, como ajudadora do homem, também tinha responsabilidade e também méritos, né, no trabalho que ela realizasse junto com o homem. Mas o que acontece é que Deus criou todas as coisas e colocou nas mãos de Adão e Eva, principalmente de Adão como primeiro responsável. O quê? Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, e isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhes será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. É interessante, amados, que Deus foi criando, desde o primeiro dia, ele foi ali fazendo a sua criação. E no sexto dia ele criou o homem e também a mulher. E no sétimo dia o Senhor descansou, certo? No sétimo dia o Senhor terminou a criação, terminou a sua obra. Deus descansou e não voltou a trabalhar, a fazer a mesma coisa como nós fazemos. Deus completou a sua obra. E veja que interessante, quando nós olhamos a violência do dia de hoje, quando nós olhamos o sofrimento das pessoas hoje, quando nós olhamos
O que nós limos ali do noticiário e está aí na mídia todos os dias, fica difícil da gente entender isso aqui. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, sujeitou todas as coisas ao homem. Deus deu tudo nas mãos de Adão e Eva, não precisava, eles tinham tudo ali, todo o mantimento, tudo à disposição deles. Então, era a criação de Deus, mas, no entanto, Deus colocou tudo na mão do homem, como um mordomo para ele, né, administrar e prestar contas ao Senhor. Até que ainda persista a pergunta, se Deus fez tudo perfeito, tudo beleza, o próprio Deus falou que tudo que ele fez era muito bom, por que que o mundo é mau desse jeito? Por que que as coisas são da maneira que são? Vamos ver mais um pouco aqui de Gênesis ainda. Agora no capítulo 2, versículo 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Mordomo, chefe, responsável, como sendo proprietário, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então Deus colocou tudo na mão do homem e lhe deu o livre-arbítrio, a livre escolha. Adão, está tudo aí para você, e Eva, tua esposa, vocês escolhem, você quer comer daquela árvore, come, quer daquela outra lá, vai, come, tira daquela lá, quer uma planta, uma espécie, uma erva verde, uma verdura, vai lá e tira. Então tudo aí é você quem decide o que você quer fazer. Só como se Deus dissesse: Adão, eu só vou te pedir uma coisa, veja bem aqui. Né? Do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Veja que Deus não proibiu a Adão assim de comer. Ele falou não comerás no sentido do resultado que ia dar se ele se alimentasse daquele fruto. Não é que Deus amarrou ele ali no lugar para que ele não chegasse, não tivesse alcance na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus simplesmente deixou ao livre-arbítrio deles. Mas só que avisou: do dia que dela comer vai morrer. Então não tem conversa, é isso aí. Agora, deixa essa árvore lá quietinha, lá no lugar dela, e se ocupe do resto aí à vontade, até o bel prazer. Então o que nós tiramos daqui, amados? Que Deus criou tudo, colocou tudo da sua criação na responsabilidade de Adão e avisou do perigo que corria ali. Ali tinha alguma coisa perigosa. Mas Adão foi avisado. Adão ouviu a voz de Deus. Eva também. Ouviram a voz de Deus, estavam cientes. Mas o que aconteceu? Eles desobedeceram a Deus. Não é questão de obedecer. Eles usaram o livre-arbítrio deles para aceitar o conselho da serpente. Não está escrito aqui, mas você pode procurar no capítulo 3 do livro de Gênesis, que você vai encontrar tudo o que rolou lá no jardim do Éden depois. O que aconteceu? A serpente, o diabo, Satanás, travestido de serpente, seduziu Eva. Já não foi em Adão, ele foi no ponto mais fraco, foi na mulher, Eva. Fez, né, com que Eva comesse do fruto, e daí Eva então fez com que Adão comesse do fruto. O que aconteceu? Este casal, eles sabendo, eles tendo ouvido o que Deus falou, eles ignoraram o que Deus falou, a advertência de Deus, e procuraram dar ouvidos, prestar atenção no que ali aquela serpente fala. E aquela serpente, o que ela fez? Ela disse, ela perguntou para Eva: não é assim que o Senhor falou, que se comer daquele fruto, do conhecimento do bem e do mal, vai morrer? Não podemos comer nem tocar no fruto.
Aí, qual foi a resposta de Satanás? Certamente não morrereis. Deus falou, certamente morrereis. Ele falou, certamente eu não morrerei. E daí ele completou mais. Porque Deus sabe que no dia que vocês comendo desse fruto, a mente de vocês vai se abrir, se vão ser conhecedor do bem e do mal, vocês vão ser igual a Deus. Olha que maravilha. Então isso encheu, sabe, a mente da mulher ali, e ela provou, não aconteceu nada. Ela levou para Deus, o diabo está certo, Deus está errado, Deus está querendo nos enganar. Prova aí, veja que cara gostoso isso aqui, olha, eu já estou entendendo um monte de coisa aqui. E Adão também viajou foi nessa viagem. O que que aconteceu? Bom, daí você vai dizer, mas e o que que tem isso a ver com o que está acontecendo hoje? Com essa maldade, com essa falta de amor, com essas atrocidades que acontecem nesse mundo, o que que tem a ver este povo de agora com o que aconteceu lá milhares de anos atrás? Eles não têm culpa. Pois é, então nós vamos ver mais um versículo. Veja bem, a Bíblia que tem a resposta para as coisas. Veja bem aqui. Todos os pertences do vencido passam a ser propriedade do vencedor. Então, o que acontece? Você já viu aquela luta de boxe, né? Onde você pega, ali sai o vencedor, um nocauteia, outro enfia alguma coisa, um vence o outro. Pode ser que dê empate, mas sempre sai um vencedor. Aqui neste caso da Bíblia, o que que acontecia? Nas guerras, enfim, nas disputas de qualquer tipo, por exemplo, nas guerras ali, aquele país, aquele povo, aquele exército que vencia, ele fazia do outro exército e da nação que aquele outro exército perdedor, não é vencido, fazia deles todos, da nação inteira, escravos. As mulheres eram levadas para ser esposa lá dos jovens, os jovens eram levados para ser escravos no trabalho forçado, e tudo o que, vamos dizer assim, aquela cidade, enfim, aquele país lá vencido tinha, passava a ser tudo do vencedor. Tudo. Você vai ver que agora nós vamos começar a entender um pouquinho do que tem a ver aquele tempo com os nossos tempos e o que aconteceu. Lembra que Deus colocou toda a sua criação, tudo que ele fez durante os 6 dias, até o 7º dia, ele colocou tudo nas mãos de Adão para que ele administrasse tudo, que ele fosse responsável, tudo. Pois é, então Adão teria que zelar daquilo. Agora, o que Adão fez quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele sucumbiu diante de Satanás, sucumbiu diante do diabo. É interessante que você vê ali em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, você vê ali um cenário mais ou menos parecido, só que agora não com Adão, mas com Jesus. No livro de Lucas, capítulo 4, você acha ali na tentação de Jesus no deserto, o diabo também veio ali e fez as propostas. Como fez as propostas para Eva, ele fez para o Senhor Jesus. Em determinado, ele diz o texto que Satanás levou Jesus, né, a uma altura, ao monte, e dali ele mostrou num relance toda a glória do mundo, as suas riquezas, seus poderes, enfim, tudo. E falou para Jesus: tudo isto te darei, ser prostrado, me adorares, porque eu recebi isso aqui e dou a quem eu quiser. Eu já vi muitas pessoas falar assim que o diabo não tem nada, que nem a chave da casa dele não tem. Claro que tem, amados. Se nós estudar bem, nós vemos que este mundo ainda ele é propriedade de Deus, mas está sob a gerência de Satanás. Sabe por quê? Como nós vimos aqui, agora veja o texto aqui, ó. Lembra que Deus criou tudo e colocou na responsabilidade de Adão e Eva também.
que eles sucumbiram diante da tentação de Satanás. Eles sucumbiram, eles foram vencidos por Satanás. Agora veja o que acontece aqui quando alguém é vencido. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Esta parte não é o interessante para nós agora, porque está falando dos falsos ensinadores. Mas veja o que entra no texto. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então a segunda parte do texto de 2 Pedro nos mostra o quê? Que o vencedor se apodera tanto do vencido como de tudo que ele tem. Agora veja bem, Adão, ele estava de poder de todas as coisas de Deus. Era como se fosse dele, porque ele era o responsável, ele tinha que prestar contas. Então Satanás se apoderou de Adão, de Eva e de tudo que Deus tinha colocado na mão dele. Começa a entender por que hoje o mundo está dessa maneira? Vamos ver mais alguns textos aqui. Ó. O pecado passou por herança a todos os filhos de Adão. Veja bem. Tem um casal, os filhos vão, de alguma maneira, ter uma tendência de ter alguma coisa, herdam alguma coisa dos pais. Seja o olho azul, verde ou castanho, seja a cor do cabelo, seja a cor da pele, seja tendência de alguma, sempre traz por herança genética alguma coisa dos pais. Aqui, amados, quando Adão e Eva caíram, o que eles fizeram? O DNA do pecado ficou no corpo deles. E eles produziram filhos. E esses filhos já nasceram assim. Você vê hoje as coisas geneticamente modificadas, como modifica toda a consistência, assim aconteceu com nós, amigo, com você, comigo, com todos nós que viemos a partir de Adão e Eva. Toda a humanidade veio a partir deles, já trazendo essa modificação no DNA, trazendo essa semente maldita. Você entende por que o mundo está dessa maneira hoje? É isso que acontece. Então vamos lá. O pecado passou por herança a todos os filhos de Adão. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12 e 18. Portanto, assim como por um só homem, que homem é esse? Adão. Entrou o pecado no mundo. Quer dizer, o pecado entrou através de um homem. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, quer dizer, todos que nasceram de Adão trouxeram a semente do pecado de Adão. Geneticamente, está no DNA da pessoa. Então você entende por que hoje o mundo está desse jeito? Porque a semente de Satanás veio junto em cada um. Não existe um ser humano que na carne, no físico, né, ele não seja descendente de Adão. Tiram, não é. Veio vindo e é descendente de Adão. Então nasceu, já trouxe o pecado consigo. Bom, deu para entender por que o mundo está dessa maneira? Nós vemos perfeitamente a palavra de Deus, deixa mais claro, explicadinho, que o que acontece, amado, sabe o que é? Hoje pessoas reclamam muito assim, por exemplo, você vai ver na Bíblia que a salvação não é escolha nossa. Nenhum salvo escolheu ser salvo. Escolheu, não, eu escolho Deus. Então tem muita gente que vai contra isso. Não, mas então Deus é... Inclusive um pastor famoso, o famoso Silas Malafaia, ele declarou em um de seus vídeos lá: se predestinação existir, Deus é injusto. Ele falou
e repetiu isso. Se a predestinação existe, Deus é injusto. E está escrito na Bíblia que Deus predestinou os salvos antes da fundação do mundo. Então veja bem, hoje, a salvação, amado, eu não posso julgar ninguém que vai para o inferno, que é salvo, não sei. Esse é só Deus que sabe, porque é prerrogativa unicamente dele. Então eu não posso julgar as pessoas. Eu creio assim que Deus escolheu e predestinou os salvos. Escolheu, predestinou, justificou. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, você vendo ali, você vê isso aí acontecendo. Então as pessoas que reclamam isso, diz que não, temos o livre-arbítrio, temos a livre escolha. E quando nós olhamos, nós temos a livre escolha. Olha, eu há pouco tempo atrás eu estava com uma camiseta, mas eu escolhi, agora cara, eu vou pôr uma camisa. E você poderia ter posto outra camisa, de outra cor, mas eu escolhi, eu tive a livre escolha para escolher. Então, amados, livre escolha e predestinação, elas estão na Bíblia, ambas, mas cada uma tem o seu lugar. Então, quando se trata de salvação, é exclusivamente Deus, através de Jesus Cristo. Quando se trata de outras coisas, então tem as coisas em que nós temos a livre escolha. Agora veja bem, Deus deu a livre, imagina se todos vivessem na livre escolha hoje. Veja bem, Deus deu a livre escolha justamente para provar para o ser humano que o ser humano não tem condição de ser um administrador de nada. Que no ser humano, o coração é mau continuamente depois do pecado. Mas veja bem, Deus deu o livre-arbítrio. O que o homem fez com o livre-arbítrio? Fez desgraça, trouxe desgraça para toda a sua descendência. Então, depois disso, uma vez provado que o ser humano não tem condição de gerenciar o mundo, porque Deus, então, passou a escolher as pessoas e dominar essas pessoas. Então, as pessoas que são salvos, eles não têm o livre-arbítrio. Eles são dominados por Deus, graças a Deus, porque Deus faz as coisas certas, Deus leva pelo caminho certo. E o ser humano no livre-arbítrio vai dar ouvido para o diabo, que nem foi feito. Então é isso que aconteceu, mas que acontece hoje. As pessoas não querem entregar a sua vida para ser dirigida por Deus, e está nisso aí que está. Deus deu o livre-arbítrio lá a Adão e Eva, o que eles fizeram? Entregaram a humanidade toda, não foi só eles que sofreram, a humanidade toda sofreu e está sofrendo até hoje e vai sofrer mais um longo tempo ainda. Então, bem-aventurado é aquele que entenda isso aqui, diz: Senhor, está aqui, a minha vida é sua, meu Jesus, é do Senhor a minha vida, por favor, cuida da minha vida, que eu não quero administrar. Entende? Agora vamos a mais uma parte, já nós encerramos esse vídeo, nós vamos mais uns textos aí para você ver como tem a boa notícia. Por trás de todas essas notícias terríveis, tem notícia boa assim. Olha aqui, o que é que diz aqui? Você pega o livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 19 ao 23. Bastante atenção aqui. Nós vimos tudo o que aconteceu quando Deus entregou o livre-arbítrio para o ser humano. Agora veja aqui. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação não é só o homem, a mulher, só o ser humano, toda a criação. Lembra que Adão e Eva, quando eles caíram, eles entregaram na bandeja tudo que Deus criou, toda a criação, entregaram na mão de Satanás, porque eles foram vencidos, ficaram escravos do vencedor. E nós somos o despojo. Então, pois toda a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente. É o caso que as pessoas dizem: eu não estava lá.
Eu não fiz nada daquilo que Adão e Eva fizeram, eu não comi daquilo lá, por que eu tenho que estar pagando? O que é que eu tenho a ver com isso? Deus é malvado? Deus não é malvado, amado, veja bem. Quem é malvado é Adão e Eva que resolveram virar as costas para o Senhor e né, dar vida para Satanás, seguiram a Satanás. Esses sim são os malvados, são os que nos trouxeram essa situação. Veja que Deus criou o homem lá perfeito e para ter a vida eterna. Então nós vemos aqui que por causa de Adão e Eva, toda a criação está sujeita a vaidade não voluntariamente, por herança. Né? Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida, amada, não é a boa notícia. Não é só nós, as pessoas, que vamos ser libertas desse cativeiro, mas toda a criação. Toda a criação. Veja bem. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Primeiro ser humano, né? Porque sabemos que toda a criação, toda, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Até agora, o reflexo do que aconteceu lá no Éden está atingindo eu, você, os animais, tudo, a atmosfera, o tempo, tudo que se imagina nesse mundo. A extensão do que Adão e Eva fizeram, se permitiram fazer, está alcançando todos nós. E não somente ela, né, a criação, mas também nós. Os apóstolos falaram que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa, o pecado de Adão veio, foi só um pecado. O que Adão e Eva fizeram? Eles apenas comeram dos frutos proibidos. Apenas isso. Uma só ofensa. Né? Veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Esta boa notícia, meus queridos, amados companheiros de estudo bíblico, você que está vendo esse vídeo aqui, se alegre. Olha, dos nossos dias atrás as coisas vão ir de mal a pior, mas até um certo tempo. Veja bem, o único pecado cometido trouxe a desgraça ao mundo inteiro, ao planeta inteiro. Um único ato de justiça, ou seja, o ato de Adão foi desobediência a Deus. Então trouxe automaticamente, não é que Deus colocou a desgraça na vida das pessoas. A desgraça acompanhou porque Deus estava alertando, olha, por este caminho é a desgraça. Então não siga esse caminho. Eles seguiram, aconteceu. Se eles não seguissem, não tinha acontecido. Agora veja bem, então, depois disso, Deus colocou uma solução para aqueles que creem. Por um só ato de justiça, assim como Adão e Eva cometeram injustiça de não dar ouvidos a Deus, agora, no presente, aqueles que dão ouvido a Deus, quer dizer, aqueles que têm fé nas promessas do Senhor, então, ainda que não façam nada, eles são justificados pela fé. Deus dá salvação, Deus retorna a salvação para nós, retorna a vida eterna para nós, retorna a criação toda, né, ao sistema original que foi criada, mas por graça, não é nosso esforço, porque nós estávamos irremediavelmente perdidos, nós estávamos numa condição de mortos, que nós não tínhamos
Você já viu um morto escolher alguma coisa? A nossa condição em pecado era de morte. Nós jamais, se o Senhor não se apiedasse de nós, nós jamais ia escolher o Senhor. Nós ia continuar perdido, condenado. Então, o Senhor, o nosso Deus, proveu o preço para nos justificar do nosso pecado, que é um só ato de justiça. Qual foi esse? A obediência do Senhor Jesus. Ele foi obediente até a morte, não pecou, e a morte dele pagou o preço dos nossos pecados. Ou seja, a morte na cruz pagou, liquidou a fatura dos pecados daqueles que creem. Não é de todos, é dos que creem, dos que aceitam. Tem seus pecados zerados, todos, passados, presentes e futuros, e são justificados mediante a ressurreição do Senhor Jesus. Entende? A morte do Senhor Jesus foi o preço pago pelos pecados. A ressurreição do Senhor Jesus é para nós livrar das acusações de Satanás. Nós ainda erramos, nós ainda falhamos, porque estamos num corpo sujeito ainda, é carne, é matéria. Então, erramos, falhamos para com o Senhor, aí vem Satanás. Satanás faz como ele fez para Jó. Chega lá diante do Senhor e morre. Olha, fez isso, fez aquilo. Aí o Senhor Jesus vai estar lá ressuscitado e vai estar mostrando o sangue dele. Isso aqui pagou tudo que eles fizeram, que estão fazendo. É claro, amado, que isso aqui não nos dá direito a nós viver no pecado. Porque aquela pessoa que quer viver no pecado, essa pessoa não recebeu a graça de Deus. Não é um salvo. Porque aquele que é salvo, ele não tem para ver no pecado. Ele peca, ele cai, ele sofre com o peso do pecado que comete, mas reconhece, não foge, não tenta se desculpar, confessa diante de Deus o pecado. Então Jesus Cristo está ali como advogado nosso diante do Pai para o perdão do nosso pecado. O salvo é salvo. Mas nunca pensa que é por seus atos, por seu mérito. É Deus que ofereceu, né, no sacrifício de Jesus Cristo a salvação para nós. Então, amados, para esse mundo, que é o caso do nosso vida, para esse mundo tem solução? Sim. Sim, tem solução. Agora, amada, não devemos esperar para agora. Para agora, no tempo presente, vai muito tempo ainda nessa maneira, vai vir coisas piores, vai vir coisas horripilantes. Só que a igreja não vai estar aqui, não vai passar pelo pior. O Senhor vai tirar a sua igreja daqui antes. Mas aqueles que ficaram, aqueles que tiverem depois de sair da igreja, gostariam de não ter nascido. É o que vai acontecer. Depois de tudo isso, então vai acontecer isso que nós vimos. Toda a criação será redimida. Isso depois da nossa ressurreição, da ressurreição do nosso corpo. Lá na frente. Então, amado, essas mensagens de hoje, de avivamento, não sei o que, porque vai acontecer, esqueça. Esqueça, porque não bate com o que está escrito, que é a palavra de Deus. Mas volto a dizer, nós, os salvos, os que cremos no Senhor Jesus, nós, os que entregamos a nossa vida, nós não queremos, eu não quero livre-arbítrio para mim. Então nós que não queremos o livre-arbítrio, que entregamos para que o Senhor domine a nossa vida, nós não tem problema nenhum. Como filhos, o Senhor vai nos guardar aqui. Passamos por lutas, por adversidades, por perseguição e tudo mais, mas o Senhor estará sempre cuidando de nós. E depois lá na frente, quando então o Senhor estabelecer novos céus e nova terra, aí sim, todos esses resquícios de pecado vão ser sepultados no esquecimento. Aquelas pessoas que viverem lá no novo céu e na nova terra, amados, não vai ter os que tem hoje nem em imaginação, nem em pensamento.
Então a gente sabe que essa terra, este mundo, tem solução sim. Vai ter solução, só que não é para agora. Então, para agora, para o momento, não devemos ter ilusões. De, como vemos muitas pregações por aí, tentando fazer nós crer que este governo, aquele outro lado, não sei o que lá, vai resolver o problema. Não resolve. Certo, pessoal? Já fomos longe bastante do vídeo, mas eu acredito que era necessário e que foi edificante. Portanto, todos aqueles que acompanharam até esse final, eu creio que foram edificados através dos textos bíblicos, puderam ter mais entendimento, ficar mais sábios do Senhor. Então, é claro que teve lucro, né? Valeu a pena a gente ficar mais tempo, dedicar um pouco mais de tempo e vir até o final do vídeo, certo? A minha oração é que o Senhor abençoe, guarda cada um de vocês, que guarda a família de vocês. Como sempre eu digo, ore por mim e por a minha família. E se for do agrado do Senhor, você vemos no próximo vídeo, tá certo? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo então, pessoal.